Mateus 16, a partir do verso 24. A nossa ênfase é o versículo 24, mas nós vamos conversar aqui um pouco, né, Homer? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nós sempre falamos e sempre pensamos em seguir a Jesus e achamos e sempre desenvolvemos a ideia de que seguir a Jesus pode ser a maior aventura das nossas vidas. E seguir a Jesus é muito bom. Ter Jesus como Senhor e Salvador é mais que bom. Como nós cantamos agora há pouco, quando as circunstâncias parecem tramar contra nós, quando o mar se agita, quando tudo escurece à nossa volta, quando nos sentimos perdidos, nós sabemos que temos um Senhor que cuida de nós, que nos assiste, que nos socorre, que estende a sua mão. E é bem possível que você possa estar se afogando. Eu não estou dizendo que seja hoje, aqui agora, mas pode ser que você veio aqui hoje e talvez você emocionalmente, espiritualmente, materialmente, fisicamente, você esteja se afogando. E é possível que você peça socorro a Jesus. E o Senhor vai estender a sua mão, vai tomar a sua e vai reerguer você para a glória dele. Quando nós ouvimos isto, nós ficamos animados, nós ficamos aliviados. Queremos seguir a Jesus, queremos ser assistidos, queremos ser socorridos, queremos ser cuidados, queremos ser abrigados. Mas aí vem uma parte que, segundo o tema que nós temos cuidado aqui, parece que se Jesus não tivesse dito, seria melhor. Quer seguir? Eu quero, Senhor. Então você vai fazer o seguinte: se negue, tome a sua cruz e siga-me. Me negar, tomar uma cruz? Não, o Senhor já tomou a cruz. Eu preciso tomar outra? Homer, pastor Homer, ajuda a gente nessa aí. Mas é interessante pensar nessa ideia, quando começou a série, quando o reverendo Averaldo passou para nós a ideia, eu dei uma olhada de novo em alguns textos da Bíblia e comecei a pensar assim, quantas coisas, não somente eu tenho certeza que o pastor Marcelo também, e tenho certeza que os irmãos ficaram pensando, poxa, seria muito melhor se eu não tivesse ouvido isso de Jesus. Teria sido bem melhor se na Bíblia não tivesse alguns critérios. E assim, a lista que tinha sido passada, achei que foi aumentando muito, a gente ter que discutir sobre isso. E quando nós falamos desse tema, eu tentei olhar o contexto, confesso assim, já tinha pregado algumas vezes nesse texto, e eu fiquei pensando na dificuldade que Jesus coloca para aquele que quer segui-lo, para cada um de nós. Talvez seria mais fácil seguir Jesus se ele não tivesse dito para nós que nós precisamos nos sacrificar, ou talvez mais ainda, se ele não tivesse dito que ele precisava se sacrificar. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi olhar o texto. A gente tem aprendido, especialmente na Escola da Palavra, né? O pastor Marcelo tem enfatizado que a gente tem que ler o início do texto. O texto está dizendo assim, então, aí quem está na escola da Palavra já sabe, se tem então, nós temos que ler o texto anterior. E o texto anterior começa no 21, quando está dizendo assim, desde esse tempo, se tem desde esse tempo, temos que voltar um pouquinho mais ainda.
E vai começar lá no 13, quando Jesus está indo para os lados da Cesareia, de Cesareia, que é o contexto onde começa toda essa história. E nesse momento nós temos o quê? Aquela pergunta que Jesus faz para os seus discípulos: quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí diz, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, e vocês? E Pedro faz uma declaração maravilhosa, ele confessa que Jesus, nós temos visto, nós temos aprendido que tu és o Cristo. Aí entra o contexto, que é desde esse tempo, diz o versículo 21, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ora, irmãos, o meu herói, o meu líder, a pessoa que eu quero seguir, aquele que eu declarei a ele que eu vejo como Senhor, o ministério, o que ele está dizendo dele, olha só, eu tenho que ir para Jerusalém, eu preciso sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e eu preciso ser morto. Quando ele fala quem quer vir após mim, ele não diz assim, se você quiser, se você escolher, você decide, afinal de contas, a opção é sua. Ele na verdade está dizendo assim, quem quer vir, ou seja, quem já decidiu, quem já declarou, quem já afirmou, como Pedro afirmou, como os discípulos afirmaram, quem está na decisão firme de seguir Jesus, tem alguns critérios, um preço a pagar. E esse primeiro preço é dizer, se negue. O segundo preço é, tome sua cruz. O terceiro é, siga-me. Aí a pergunta que eu faço nesse texto, sabe, Marcelo, é, será que realmente eu estou entendendo o que é seguir a Jesus? Eu preferia que ele falasse assim, estou indo para Jerusalém, vou detonar todo mundo, vou liderar um exército, vou transformar o reino, vou ser um herói, vou ser aqueles que a gente desde criança, né, assiste o He-Man, o Lion dos Thundercats, e eu estou longe aqui, eu não conheço os mais novos, né? Eu sei que alguns identificaram, lembraram, a gente está esperando esse herói, mas olha só, ele fala, eu vou morrer, eu vou sofrer, e você que é meu discípulo, primeiro, se negue. Segundo, toma sua cruz. Depois, me siga. Eu não desejaria que ele tivesse dito isso. Eu desejaria que ele tivesse dito assim, olha, eu vou ser um vencedor e vou te colocar como um dos meus ministros. E, desculpa, assim, né, Marcelo, a gente colocando bem sinceramente dentro do contexto, mas não é isso que ele disse. E aí? É verdade. Ele disse outra coisa. Isso nos faz lembrar um outro texto, quando você comentou aí, poxa, eu queria ser... essa era a ideia daquele nacionalismo judaico na época, que eles queriam um Messias que fosse um libertador, que fosse um general, que expulsasse o governo romano de lá e que Israel, sim, que dominasse sobre todas as nações. Tanto que é o pedido daqueles dois irmãos, quando estiver no seu reino, poxa, que eu possa estar um à direita e um à esquerda, ou seja, ele é o general, com seus ministros ali, e Jesus vai dizer, vocês não entenderam nada. Se alguém quer ser maior no reino, seja aquele que sirva. E para servir, eu acho que nós passamos pelo primeiro ponto, que é o de negar a si próprio. Mas negar a si próprio, é bom que a gente deixe isso bem claro, que negar a si mesmo não é perder a sua identidade, não é se descaracterizar, mas é, de certa forma, fazer morrer o seu eu, a sua vontade carnal. De certa forma, é fazer morrer o domínio de Satanás em nós, as tentações, as provações. É negar também o mundo que também apresenta o seu balcão de propostas para todos nós. Então, o negue-se a si mesmo envolve essas três esferas, a esfera humana. Vamos começar, a esfera no cunho espiritual, porque nós somos sim tentados pelo inimigo de nossas almas todos os dias. E se tem alguém que acha que o diabo não existe,
João Calvino vai dizer, aquele que não crê que o diabo existe, o diabo não tem preocupação com ele, porque ele já está nas suas mãos. Já está nas suas mãos. O inimigo existe, ele é poderoso, e ainda que o seu poder esteja limitado pela soberania de Deus, mas ele pode fazer estrago. E nós devemos ter, sim, cuidado. A segunda coisa é o negar-se. Essa expressão que você falou aí é interessante, que olha o que diz a partir do versículo 22. Depois que Jesus disse, né, que ele iria para Jerusalém, sofreria muitas coisas. Perfeito. Depois que ele disse que teria que morrer e ressuscitar, Pedro, o mesmo Pedro que disse, que fez a confissão que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Isso me faz pensar que não é só eu que não queria ter ouvido, né? Sim. Pedro também. E Pedro é o discípulo, um dos líderes. Ele começa a reprovar Jesus e dizer assim: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E é interessante a reação de Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. É aquela famosa frase no latim, né? Vá de retro, Satanás, né? Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Observa que aquele mesmo Pedro, discípulo, naquele momento, ele olha para Jesus e é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu não quero seguir o Senhor com essa ideia de derrota, eu não quero seguir o Senhor com essa ideia de sofrimento, eu não quero seguir o Senhor com essa ideia de que o Senhor vai morrer. Até a parte do ressuscitar é boa, né? Essa aí é legal, mas o resto não. Então deixa eu te dizer, muda os seus planos. Observa que Pedro está colocando a sua ideia para orientar Jesus, o seu coração, para dizer para Jesus como ele deveria agir. Ele está dizendo assim: Senhor, eu tenho planos melhores para o Senhor. Eu gostaria que fosse desse jeito. Mas é interessante que Jesus não repreende Pedro. Jesus repreende Satanás, o diabo. Que podem dizer, não existe, mas ele fala, arreda, Satanás. E é como se estivesse dizendo assim: quando não entendemos a vontade de Deus e fazemos a nossa vontade, continuar é o contrário do negar a si mesmo, é afirmar a si mesmo. Quando colocamos nossas ideias, nossos pensamentos, nossa vontade, nossa visão do reino, nossa visão do ministério de Cristo acima de qualquer outra visão, seja até mesmo acima da visão que qualquer um possa colocar, né? Nós podemos ter a certeza de que estamos seguindo como desejaríamos que Jesus falasse e não ouvindo o que de fato ele falou na sua palavra. Exatamente. Caminhando com na mesma proposta ainda, nessa mesma proposição do negar-se a si próprio, essas três esferas estão ligadas, na verdade estão interligadas. Não dar ouvidos às propostas de Satanás, não dar ouvido às propostas do mundo, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que não existam, então o mundo todo está tomado, não existe nada no mundo que eu possa usufruir? Lógico que pode. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode usufruir. E negar-se a si próprio. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é correto. Não, eu penso desse jeito, eu vou viver assim. E tudo isso está envolvido. O negar-se a si mesmo, voltando outros domingos que nós passamos aqui, é o dar a outra face. Quem quer dar a outra face? Não. O nosso eu quer revidar. Mas o Senhor Jesus nos convida a dar a outra face, a caminhar uma segunda milha. Ou seja, parece que a nossa figura, como disse o reverendo Homer, a nossa figura de herói ou de super-herói, segundo Jesus, ela é totalmente desconstruída e reconfigurada. Parece ser alguém fraco, parece ser alguém tolo, parece ser alguém que não é padrão para os nossos dias, mas pelo contrário, é o padrão que, se o mundo seguisse, nós estaríamos vivendo de forma totalmente diferente. É interessante que quando fala negar a si mesmo, talvez sejam três as ideias básicas do que precisamos abdicar. É abdicar do sentimentalismo,
Então, aquela famosa frase que a gente usa, eu estou em paz. Não sei se você já usou isso, né? Não, eu estou em paz com o que eu estou fazendo. Cuidado, porque às vezes a paz é um sinal de que eu não estou me negando, eu estou me afirmando, eu estou dizendo, está tudo bem para mim. A pergunta é, está tudo bem para o meu Senhor? Está tudo bem para o meu Deus? É o que Ele quer de mim? E muitas vezes nós tomamos as nossas decisões baseadas no que sentimos ser o melhor e acabamos com a nossa vida, pelo menos a nossa vida com Deus. A ideia, às vezes, de fracasso no reino de Deus não é a ideia de derrotismo, é a ideia de que muitas vezes alcançamos o sucesso pessoal e não alcançamos o sucesso que o Senhor espera, que muitas vezes o sucesso na ótica do Senhor, ele está ligado muito mais ao testemunho do que ao cumprimento dos nossos planos. Seria também abdicar do nosso egoísmo. Eu lembro de uma frase que foi muito criticada, né? Uma frase do Enem, há alguns tempos, que a pessoa colocou, nós precisamos parar de ser egoístas e pensar um pouco mais em nós mesmos. Não sei quantos que já ouviram essa frase, né? Eu já ri muito dela. Depois, eu parei ouvindo aquela instrução que é dada no avião, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. E a orientação é o quê? Primeiro, coloque em você. Se tiver uma criança ao seu lado, primeiro coloque em você e depois na criança. Eu falei, cara, ele pensou primeiro nele mesmo e não foi egoísta, né? Às vezes a gente tem que se alimentar. Às vezes o egoísmo não significa pensar pensar no nosso bem apenas. Às vezes precisamos estar bem para ajudar o próximo. E estar bem, nesse caso, é estar perto de Cristo, perto do Senhor. E o terceiro item é abdicar dos pensamentos humanos, da nossa filosofia, da nossa ideia. A gente, quando tem uma dúvida, a gente deve procurar a resposta na palavra de Deus. E eu acho que isso nos leva automaticamente para o próximo ponto, né? Perfeito. Porque nós precisamos tomar a nossa cruz, ou seja, conhecer, compreender as nossas limitações. Aí, eu me lembro uma vez, uma visita, que fui fazer uma irmã, ela já estava há quase 30 anos sofrendo de uma enfermidade e não conseguia descobrir. E ela tinha acabado de fazer um exame e quando cheguei lá conversando com ela, falei assim, como é que foi o resultado do exame? Ela disse assim, pastor, não deu nada. Eu disse, graças a Deus. Ela, não, pastor, essa palavra é desesperadora para mim. Eu queria que desse o resultado, eu queria que desse alguma coisa. Eu queria que dissesse assim, você tem isso, porque já tem 30 anos que eu estou sofrendo, porque os exames dizem, não deu nada, não achamos, não localizamos, mas eu sei que estou sofrendo, e alguma coisa está provocando meu sofrimento, então eu quero que dê o resultado dizendo, você tem isso. Isso significa, uma doença vai aparecer, um tratamento vai ser necessário, mas primeiro precisa ser identificado. E quando a gente pensa na ideia de tomar a sua cruz, nós temos que pensar em entender o que Deus está falando, entender a vontade dEle, entender, e isso é diagnosticar nossas falhas, nossos problemas, nossos defeitos, nossas dificuldades. Quantas coisas nós precisamos olhar para Deus e dizer, para eu te seguir, eu tenho muitas coisas que colocar nos ombros e reconhecer que eu sou fraco, falho e tomar a minha cruz. Perfeito. É a percepção da sua realidade, da nossa realidade, mas eu creio, ligado a isto, que o tomar a cruz também envolve, após negar, e você vê que a ordem das coisas, a ordem das palavras de Jesus, ela é perfeita. Eu só vou conseguir tomar a cruz se eu primeiro negar. Com certeza. Não tem como. Para você passar para esse segundo passo, primeiro você tem que se negar. E aí você vai tomar a cruz. E o tomar a cruz está muito envolvido a ideia da submissão também. Reconhecer suas limitações, reconhecer quem você é, tratar essas limitações à luz da palavra de Deus, mas também reconhecer que você agora tem de fato um Senhor. É muito bom termos um Salvador. É muito bom. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos ter um Salvador, mas não um Senhor. Porque tendo um Senhor eu tenho que o quê?
atender a sua voz, obedecer o seu comando, me submeter ao seu senhorio. E aí começam as divisões. E aí começam o que não, mas espera aí, não é bem isso. Aqui está dito isso, mas isso aqui é o contexto da época. Não, aqui está escrito isso, mas é naquele tempo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é atemporal. Óbvio que existem muitas passagens que estão ligadas a contextos, sim. Mas esta palavra daqui, principalmente esta, de se negar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ela é uma sentença totalmente atemporal. E muita gente sofre, porque não se submete ao senhorio, porque quer continuar ele sendo o senhor do seu barco, ele sendo o capitão. E quando nós, às vezes apanhando muito, passamos o timão ou o leme ao timoneiro, ao capitão, e passamos, Senhor, agora eu cansei de errar. Eu cansei de errar porque eu estou caminhando na perspectiva do meu conhecimento, do meu entendimento. Senhor, eu quero verdadeiramente que o Senhor me guie. Eu quero tomar a cruz. E eu quero seguir este percurso sob o seu comando. Eu quero dizer que não vai ser fácil também não. Mas vai ser muito mais suave. E as probabilidades de sermos bem-sucedidos serão muito maiores. E bem-sucedido segundo o reino. Segundo o reino de Deus. Né? Essa é uma boa e necessária observação. O sucesso segundo o reino de Deus, na maioria das vezes, não está ligado ao sucesso segundo o reino dos homens, segundo a percepção humana de sucesso. Eu fico imaginando se a gente olhasse em livros, normalmente os best-sellers, eles mostram, né, um empresário que conseguiu fazer uma fortuna, pessoas que superaram grandes dificuldades e se tornaram famosas. Mas eu pensei, se eu chegasse lá e falasse assim, como morrer em paz? Acho que ninguém gostou do título, né? Pelo silêncio, não. Como ser um fracasso na ótica humana, mas um sucesso na visão de Deus? Alguns começaram até... né? Eu fico pensando aqui que quando nós temos uma vantagem em relação a Pedro, gente. Quando Jesus falou para Pedro que ele iria para Jerusalém, que ele iria sofrer, iria morrer e ressuscitar, Pedro não tinha a menor ideia que isso aconteceria. Ele teria que acreditar que a vitória de Cristo estava nesse processo, né? Nós já sabemos que ele ressuscitou. Sim. Nós já sabemos a vitória de Jesus. E ele nos concede a certeza de uma caminhada ao lado daquele que venceu a morte. Mas isso se toma por fé. E em uma fé, nós já vimos isso aqui antes, que não tem atitudes práticas, ela é uma fé morta. Isso me faz pensar que para seguir a Jesus, que é o próximo passo, ele não está dizendo simplesmente vem atrás de mim. Isso me faz pensar que não é só estar na igreja, não é só dizer eu sou cristão, não é só carregar o nome de Cristo, né? Colocar no carro lá, dirigido por mim, guiado por Deus, ou colocar aquela frase, né? Foi Deus que me deu. Ou então essa é muito famosa também, desculpa ter, né, tomar a tua palavra, é aquele guiado pelo quarto homem da fornalha. Aí tu não sabe se o cara é pizzaiolo, não sabe se não sei, né? Os negócios meio doido, que é uns códigos que talvez os crentes entendam, mas para quem não é, né, guardado ou guiado pelo quarto homem da fornalha. Assim, já estou sentindo o cheiro de pizza, já estou indo atrás, né? Tem um amigo. Me perdoe. Tem um amigo. Vamos voltar à seriedade agora. Mas não, ainda não. Tem um amigo que ele tinha como é que é o nome, gente? Um adesivo no carro, né? Bonito, dizendo assim, Ministério de Casais. Bonito, né? Aí ele entrou, parou num lugar, estava viajando, parou num lugar, e ao sair, um cara parou ele e falou assim: esse governo não para de criar ministério, né? Nunca tinha ouvido falar desse ministério de casais. Até isso precisa de um ministro. Aí ele parou,
Ele parou e falou assim: gente, nós temos muitos jargões que têm uma visão completamente diferente lá fora. É um ministério, todos nós saberíamos, mas quem está totalmente alheio não tem a menor ideia de que está falando de um trabalho eclesiástico da igreja. Mas quando a gente fala, agora voltando, né? Voltando. Quando fala de seguir, ele está falando de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso me faz pensar que como é que eu posso seguir a Jesus se eu não conheço a palavra dele? Pedro tem uma visão, ele acha que está tendo uma visão, né? Está preso e aparece um anjo e o anjo fala assim: levanta e vem. E ele está assim, achando que está dormindo, que está sonhando, e vai atrás e passa pelas portas. O pessoal disse que foi o primeiro portão eletrônico que apareceu, né? Que a porta se abriu sozinha lá e Pedro saiu. E de repente ele olha e está do lado de fora e percebe que não consegue acordar porque ele estava acordado o tempo todo. Ele foi libertado daquela prisão por um anjo do Senhor. Eu fico pensando quantas vezes nós achamos que estamos dormindo e não damos vazão, não damos valor à palavra que Deus está dizendo para nós. E a gente continua deitado no nosso cárcere e achando que estamos bem porque estamos ali louvando e adorando ao Senhor. Mas Ele está nos chamando para uma liberdade. E é interessante que essa liberdade, como vimos hoje cedo, ela não é uma liberdade para poder dizer, agora eu tenho poder, né? E levantar, né? Eu tenho a força. É muitas vezes para sair e dizer, Jesus me libertou, Jesus me livrou. Mas vai vir mais sofrimento. Isso faz parte da nossa identificação com Cristo. O chamado para ser um discípulo de Jesus não é um chamado para alcançar glórias pessoais. Por isso a gente tem que negar a cada um de nós mesmos. Ele não é um chamado para que a nossa vida seja boa. Por isso a gente tem que tomar a cruz. Mas é acima de tudo um chamado de obediência. Então é a vontade dele, é a palavra dele, é o desejo dele. E nós nos levantamos e seguimos. Esse é o caminho para a liberdade que nós vemos nesse texto. Olha, eu diria assim, eu não desejaria que fosse assim, eu preferia que fosse de glória, mas eu sou muito grato a Deus de ser essa a ordem dele. E eu tenho duas opções: ou eu vou buscar a minha própria glória, e isso serve para mim e para cada um de nós que aqui está, inclusive quem está assistindo online. Perfeito. Ou eu chego e digo, continuo buscando a Cristo, a Deus, do jeito que eu quero, e é a minha vontade. E então eu largo a cruz, porque eu não vou ter que assumir minhas deficiências, minhas dificuldades, meus problemas, e sigo o outro, porque não tem opção. Ou a opção que eu tenho é, primeiro, eu nego, eu abdico de tudo que é meu, de que sou eu, tomo a minha cruz e reconheço as minhas falhas, as minhas dificuldades, mas eu vou atrás de Jesus, disposto a ouvir suas palavras e obedecê-las irrestritamente, mesmo que isso não me dê a glória que eu estou esperando, mesmo que isso me dê lutas, sofrimento, como deu a Jesus, morte, eu tenho uma certeza, assim como ele foi ressuscitado, também serei ressuscitado com ele. Amém. No último dia. Perfeito. Tomemos então a nossa cruz, primeiro negando-se, e sigamos a Cristo. Essa mensagem pode parecer uma mensagem muito derrotista, desanimada. Olha, nós vamos fazer parte agora de um grupo de sofredores. Mas não. Quando nós olhamos e vamos coordenando as mensagens e as palavras de Jesus, a gente sabe que neste mundo, o caminho que nós temos de trilhar é um caminho estreito, pedregoso, de dificuldades. E sabemos que depois esse caminho se alarga na presença de Deus. E que o caminho que leva à perdição é um caminho que é largo agora, cheio de mil oportunidades, mas que no final se afunila e nos estrangula na presença de Deus. Marcelo, só mais uma coisa, para poder mostrar, irmãos, até que duas. Não é uma visão derrotista. Para ver as pessoas que você admira.
não as que a sociedade admira, as que você admira. Você vai perceber que são pessoas que normalmente passaram por grandes lutas e mantiveram uma fé independente dos resultados. Pessoas que já marcaram a minha vida, que eu contei várias vezes. A história de uma irmã que no leito de morte, precisando de um tratamento, de ir para a UTI, sai a vaga e ela não quer ir, porque ela entende que a parceira de leito tem mais necessidade do que ela. Ela abriu mão do leito, da UTI, no momento de enfermidade, porque a outra precisava mais. Isso para mim é um exemplo de fé que eu nunca vou esquecer. Quantas pessoas a gente conhece que abdicaram de si para viver para outro e viram o outro ter um sucesso e ela aparentemente ficou na mesma, mas aquela outra pessoa nunca existiria. Agostinho fala da mãe dele, que foi uma fiel intercessora, e ela talvez nunca tenha visto o quanto ele foi importante para a história da igreja, mas a sua mãe, ela é uma guerreira de oração muito maior do que ele fala, que nunca seria nada sem ela. Nós vemos que muitas vezes essa mensagem desses que seguem a Cristo, que abdicam de si mesmos, que tomam a sua cruz e vão atrás de Jesus com fidelidade, são esses que sustentam a nossa fé, são esses que sustentam muitas vezes a nossa própria espiritualidade, porque são esses testemunhos que a gente recorre na hora da dor, na hora do sofrimento. É aquele grupo que às vezes a gente fala, o nosso grupinho de oração, sempre tão pequenininho, né? Mas é o grupo que a gente quer encontrar quando precisamos, quando estamos aflitos, porque lá tem um grupo que intercede por nós, e às vezes a gente esquece que esse grupo tinha que ser, não é só na hora da aflição, é na hora da aflição que a gente sempre, eles estão intercedendo por nós, eles estão clamando por nós. Na hora da dor, a gente não quer o melhor discurso. Na hora que você está passando pela dificuldade da perda, você não quer alguém que chega lá e não quer dizer assim, puxa vida, fulano de tal esteve aqui no meu momento de angústia e disse aquelas palavras, recitou um poema. Você quer alguém que te abrace, alguém que sofra contigo, alguém que caminhe ao seu lado, alguém que não fale nada, mas o silêncio toca no coração. São essas pessoas que transformam a nossa vida. O que Jesus diz inverte. Você é uma dessas pessoas que está disposta a transformar a vida dos outros? Ou você quer apenas ser servido? Está disposto a servir? Não é uma mensagem derrotista, é uma mensagem vitoriosa, é uma mensagem grandiosa, que só Jesus, o único dos heróis, vamos usar assim, que alcançou esse mérito foi Jesus. Os outros tentaram a glória. Ele se mostrou o exemplo vivo, que no sofrimento você pode ser um vencedor. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta série de mensagens que nos convidaram humildemente a olhar determinados trechos que, segundo a nossa mente, nós gostaríamos que Jesus não tivesse dito, mas nós te louvamos porque Jesus disse, porque as palavras de Jesus são o caminho da vida e vida eterna. O próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos, ó Deus, encerrando esse primeiro ciclo de mensagens, nos submeter ao teu senhorio. Nós queremos, ó Deus, sim, nos negar. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer, ó Deus, as nossas convenções meramente humanas. Ajuda-nos, ó Deus, a que nós nos neguemos a nós mesmos, porque só assim poderemos tomar a cruz, reconhecendo as nossas limitações e submetendo ao senhorio de Cristo, e só assim nós poderemos seguir o nosso mestre, e só assim o nosso mestre nos admitirá em sua presença. Deus, muito obrigado pela vida do pastor J.R. Vargas, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Moisés,
Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Homer. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, a minha vida. Muito obrigado, Deus, pela vida do conselho desta igreja, que nos apoia em todos esses trabalhos. Muito obrigado, Deus, por cada membro da tua igreja. Obrigado por aqueles que nos visitam nesta noite. E que o Senhor, não nós, mas que o Senhor mova o coração do teu povo a caminhar de conformidade com a tua palavra. O Espírito Santo de Deus, tem misericórdia. E assim como um dia tu amoleceste o nosso coração e abriste os nossos olhos para ver a Cristo, opera este milagre na vida de muitos, para que possam te ver e contemplar a realidade vitoriosa que é servir e seguir a Jesus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, no nome de Cristo Jesus. Amém.